Bom, então vamos fazer aqui essa outra questão da Federal de São Carlos, né? Ele fala de um prisma dessa figura que está aqui, então nós temos esse prisma aqui, né? Ele está colocado no ar, então aqui é o ar, né? Tá certo? E o material de que é feito tem um índice de refração igual a raiz de 2, então o material de raiz de 2. Os ângulos A são iguais a 30, então aqui ó, ângulo 30, tá certo? 30 graus. Considere dois raios de luz incidentes perpendiculares à face maior. Então aqui, ó, 90 graus perpendicular, né? E ele faz algumas questões a respeito dessa situação. Calcule o ângulo com que os raios emergem do prisma. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber exatamente dessa situação que está colocada aqui, ó. Então o raio de luz ele passa, né, fazendo um ângulo de 90 graus com relação a essa face. E depois, por estar fazendo 90 graus, ele passa, tá certo? Ele não é desviado, então tem uma refração, mas não é desviado. E vai chegar aqui nessa outra face, né? Que é essa face aqui. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto colocado aqui. E nesse ponto coloco aqui uma normal. Então desenho uma reta normal colocada aqui. E ele vai ter um desvio. Nesse desvio, tá certo? Ele vai se afastar da normal, porque ele deveria ir nessa direção e como ele está indo para o índice de refração menor, do maior para o menor, então ele se afasta da normal, tá certo? E fazendo esse ângulo I2, tá certo? Que ele é o ângulo de emergência, né? Que ele está saindo do prisma. Então, o ângulo de emergência I2. Ele quer saber o ângulo com que ele emerge, portanto, ele quer saber desse ângulo I2. Muito bem. Basta colocar aqui o LSD, né? Aplicar o LSD, que fala que o índice de refração de onde ele está, que é o índice de refração do prisma, né? Que ele diz que é raiz quadrada de 2 vezes seno de 30, porque é 30 graus aqui, né? 30 graus por quê? Porque já aqui já é 30, aqui é 90, portanto aqui é 60, tá? Como isso aqui, ó, em relação à normal é 90, então 60 mais quanto para dar 90? Esse quanto é 30 graus, tá certo? Então esse aqui, esse quanto que está faltando, que é o ângulo de incidência nessa segunda face, então é 30 graus. Então raiz de 2 vezes seno de 30, que é meio, pegar o índice de refração do ar, porque ele está indo para o ar, então aqui é 1, e o seno de I2, que é exatamente isso que ele quer. Fazendo essa conta, o I2 vai ser o quê? I2 vai ser raiz de 2 sobre 2, e, aliás, seno de I2 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, então qual que é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2, esse ângulo é 45 graus, colocados aqui. Ok? Então, ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo I2, esse ângulo de emergência é 45 graus aqui, beleza? Vamos para a letra B, que ele pergunta o seguinte: qual deve ser o índice de refração do material do prisma? Tá certo? Então, quer saber o índice de refração do material do prisma para que tenha reflexão total na face OA. Então, a face OA é esse aqui, ó. Tá certo? Para ter reflexão total, olha o que eu coloquei aqui. Para a reflexão total, o ângulo de emergência tem que ser o quê? 90 graus. Tá certo? Por quê? Porque 90 graus é quando ele começa a refletir. Então, esse raio aqui que sai, esse raio que está saindo aqui, ó, tá certo? Ele tem que vir para cá, ó. Para ele sair assim. Ok? Então, esse aqui é a condição para que ele comece a reflexão. Por isso que o I2, esse ângulo de emergência tem que ser 90 graus. Tá certo? Então, você impõe uma condição. Tá? Então, ele quer saber o índice de refração do material. Como o raio que ele está chegando aqui, ele tem uma incidência de 30 dentro do prisma, então você coloca o quê? Índice de refração do prisma, de novo, né? LSD, né? Tá certo? Vezes o seno de 30, tá certo? Então, seno de 30 é meio, né? Isso aqui tem que ser maior do que o índice de refração do ar e vezes seno de 90. Então, o índice de refração no ar é 1 e seno de 90 é 1, tá? Então, o que acontece? Ele quer saber qual que deve ser o valor do índice de refração do prisma para que tenha reflexão total, tá certo? É aquela condição que você coloca para o ângulo limite, não é certo? Então, o que acontece? Já que ele está fixando esse ângulo de incidência como 30 graus,
Então, ele está discutindo em relação ao índice de refração do prisma. Ok? Fazendo essa conta, aqui vai dar 1, tá? E esse 2 que está aqui, passa para cá multiplicando. Então, o índice de refração do prisma tem que ser maior do que 2 nessas condições que ele coloca. Tá certo? Então, o índice de refração tem que ser maior do que 2 para que haja reflexão total. Ok? É isso aí.